Se você não tem a mínima ideia do que seja o Foro de São Paulo, muito provavelmente você está vivendo com a Alice no País das Maravilhas e precisa muito acordar. Vê esse vídeo até o final, porque ele pode libertar você. Você vai entender porque o Brasil e toda a América Latina tá na merda que tá hoje. O Foro de São Paulo foi criado em 1990. E adivinha por quem? Pelo cretino do Lula. Junto com Fidel Castro, que o diabo tenha, e também com Frei Beto, que já tem o seu lugarzinho reservado no inferno. Se chama Foro de São Paulo porque a primeira reunião desses vermes foi feita em São Paulo. O Foro de São Paulo foi feito para reunir toda a esquerda da América Latina. E quando eu falo de toda a esquerda, eu não estou falando só de organizações políticas não, mas também de organizações criminosas, como por exemplo as Farc, os guerrilheiros, terroristas, narcotraficantes. Por que o governo brasileiro tem uma dificuldade muito grande de lidar com esse problema das Farc? Porque o PT sempre foi um aliado das Farc na política de esquerda do continente. Mataram o número 2 da Farc, Raúl Reyes. Nós rendimos tributo a buen revolucionario que foi Raúl Reyes. Lo conocí personalmente. En aquella ocasión yo conocía a Lula, entre otros. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Agora, se o senhor não aguenta mais ver menor abandonado na rua, tóxico, crime, tudo que não presta aumentando, se o senhor quer expulsar para sempre esses patifes do poder, só existe uma opção: 56. O presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros dois candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. O senhor quer ver seu filho comprando cocaína na porta da escola? E o objetivo do Foro de São Paulo é implantar o comunismo em toda a América Latina. E se você nem sabe o que é comunismo, dá uma olhada no meu vídeo sobre Karl Marx que você já vai ter uma noçãozinha básica do que é. O comunismo já matou mais de 100 milhões de pessoas pelo mundo. Por onde o comunismo passa, ele deixa fome, miséria, perseguição e morte. O comunismo é satânico. E assim como o nazismo, o comunismo também deveria ser um crime. O nazismo matou 6 milhões de judeus. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. Obviamente que não ensinam isso na escola, né? Um caso mais recente do comunismo operando em força total é na Venezuela. ¿Alrededor de cuántas personas entraron? Entraron más o menos como más de 500 personas. ¿Y ustedes estaban aquí cuando ocurrió el saqueo o tenían el establecimiento cerrado? Esto es una carnicería de la cual se llevaron absolutamente todo. Se llevaron todo. Los corruptos andan libres. A los ancianos nos detienen porque estamos pidiendo nuestros derechos. Estamos pidiendo poder comer, medio comer y tomar medicamentos. Este gobierno se dice defensor de los más vulnerables. ¿Es así? No, para nada. Al contrario, nos castigan y nos arremeten como les da la gana. La gente puede comprar algo de alimento. Está trabajando el diamante, pero mira cómo están las colas para la gente entrar. Están comiendo basura. Están comiendo la comida que tiraron en el piso. Abrieron las bolsas y sacaron toda la comida que estaba en la basura. Se la están comiendo. Estamos pasando hambre en Venezuela. O socialismo e o comunismo são um câncer. E toda essa desgraça que a gente está vivendo hoje, todo esse colapso na cultura, na educação, na saúde, na segurança foi planejado. E infelizmente essa corja foi muito bem sucedida. Eles chegaram ao poder. Todo esse escândalo de corrupção que se tornou natural no nosso país não poderia ser diferente. A esquerda nunca teve limites para alcançar o seu ideal revolucionário. Vale tudo pelo poder. Eles mentem, roubam, matam, não importa. Isso faz parte da ideologia
ideologia deles, vale tudo pela revolução deles. E essa ideologia vem lá de trás, desde a Revolução Francesa, desde os tempos da guilhotina. Os esquerdopatas decapitavam 100 pessoas por dia em praça pública. Para eles sempre valeu de tudo pela causa. E nas escolas a Revolução Francesa é pregada como se fosse a coisa mais linda do mundo. Inicialmente as reuniões do Foro de São Paulo eram feitas em secreto. E como antigamente a gente não tinha internet como tem hoje, como não tínhamos acesso à informação de verdade, a mídia esquerdista era a única fonte de informação. Aí quando alguém se manifestava para falar sobre o Foro de São Paulo, era taxado como idiota ou como maluco, como se isso tudo não passasse de conversa fiada ou teoria da conspiração. Deixa eu tirar uma outra dúvida que toda hora aparece, especialmente no noticiário internacional. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto. Em 1990, ou melhor, em 1980, a esquerda latino-americana não acreditava que fosse possível chegar ao poder. Chegamos, e eu quero, companheiro da direção do Foro de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder da América Latina pela existência dessa cosita chamada Foro de São Paulo. Essas notícias você não vai ver na TV. Pode acreditar, você vive numa falsa democracia. A mídia é controlada, as escolas e universidades têm um ensino completamente manipulado. Não há investimento em educação porque isso faz parte do plano desses canalhas. Uma população burra não questiona nada. Uma população burra não encontra a verdade. E aqueles que deram sorte de não ter sido imbecilizado na escola acabam não escapando disso nas universidades. O conteúdo ensinado nas universidades federais são 100% marxistas. Todo o material didático é de esquerda. Professores dementes formando alunos dementes. E se cria um ciclo vicioso de formação de idiotas. Salva um e outro que consegue pensar fora da caixa. Frequentemente, algum desses universitários que passaram anos dentro da faculdade aprendendo a ser mais burros aparecem para comentar alguma coisa imbecil nos meus vídeos. Aí eles vêm cheios daquela arrogância prepotente como se diploma fosse sinônimo de sabedoria. Você já ouviu falar de Antônio Gramsci? E nas universidades falam dele como se fosse um gênio. Partiu dele a ideia de instalar o marxismo nas escolas, nas universidades, nas editoras, nos meios de comunicação e na cultura. A ideia dele era transformar as pessoas em socialistas sem elas nem mesmo saberem disso. Foram entrando aos poucos até que destruíram toda a nossa cultura. E esse é um assunto que eu vou falar em específico em algum outro vídeo. Mas eu te pergunto, você sabia disso? O Lula sabe disso, a Dilma sabe disso, o Temer sabe disso. Todo o Foro de São Paulo sabe disso. Essa corja não chegou ao poder de paraquedas. Eles planejaram tudo e eles tiveram sucesso pro nosso azar. O PT financiou a ditadura nos países vizinhos com o nosso dinheiro. Acredite, a população nunca foi prioridade. A prioridade desde o início sempre foi tomar o poder. A prioridade foi implantar o comunismo na América Latina inteira. Agora vamos falar de alguns integrantes do Foro de São Paulo. Em Cuba era o ditador Fidel Castro, que entregou o poder para Raul Castro e que agora entregou o poder para Miguel Dias. Miguel Dias, parceiro de anos de Raul Castro. Na Venezuela era Hugo Chávez, que passou o poder por Nicolás Maduro. Na Argentina era Cristina Kirchner, que terminou de afundar o país de vez. Na Bolívia, Evo Morales. Daniel Ortega na Nicarágua. No Uruguai, Tabaré Vázquez, que substituiu o cretino do Mujica. E no Brasil, Lula, Dilma, aí agora Temer, que era o vice da Dilma. Eu falei só de alguns países, isso é na América Latina inteira. Todos comunistas, que quando abandonam o poder, eles repassam o poder para um outro comunista. E a população trouxa vai acreditando que existe democracia e que as eleições são reais. A mesma urna eletrônica que elegeu Nicolás Maduro é a mesma urna eletrônica que elege os nossos presidentes. Todos os países estão na merda. Hoje o Foro de São Paulo é muito mais forte do que quando começou em 1990. E olha que em 90 ele já começou grande. O Foro de São Paulo é feito por ditadores, por terroristas, por narcotraficantes e também são financiados por bilionários do exterior como George Soros. Professor Enéas, no último debate,
o professor trouxe uma informação que a mim me surpreendeu. Que o senhor Lula haveria assinado um documento favorável à legalização de drogas. O senhor Lula, como todo mundo sabe, é o presidente de honra do PT. O senhor quer explicar esta acusação ou esta informação que o senhor nos deu sobre isso? O documento aqui está publicado no The New York Times, nos Estados Unidos, e é um documento cujo capitão-mor é o senhor George Soros, o homem que está por trás, o verdadeiro dono da negociata ridícula através da qual a nossa Vale do Rio Doce foi entregue. E o senhor George Soros é quem coordena essa campanha a favor da legalização das drogas. Para vocês entenderem, quem patrocina a maioria das coisas loucas que a gente vê no Brasil é exatamente o bilionário George Soros, né? Aqui nesse ponto da matéria, ele fala: e no Brasil, a Open Society, que é uma empresa, né, do George Soros, injeta cerca de 37 milhões por ano no Brasil e em outros países da América Latina, além da Fundação Ford também, que lança 25 milhões anualmente. Aqui as entidades que têm esse prestígio, né, fazem parte desse projeto de revolução social global financiado por Soros através da promoção das agendas de grupos defensores do aborto, legalização das drogas, e que usam a mídia independente para divulgar certas bandeiras. O movimento Viva Rio, por exemplo, recebeu $107 mil entre 2009 e 2014. Você não tem noção da profundidade desse abismo. Nas eleições mais recentes do Paraguai foi eleito um presidente de direita. E isso só foi possível depois que a população rejeitou as urnas eletrônicas brasileiras. Até então parece que o Paraguai se livrou desse inferno. E eu espero que aconteça o mesmo no Brasil. Hoje o Foro de São Paulo se reúne abertamente, mas ainda assim isso não é noticiado na TV. Fazer uma saudação muito especial ao companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, que em conjunto com o companheiro Fidel Castro foram os grandes iniciadores, fundadores, juntos com outros companheiros, do Foro de São Paulo. Eles continuam reformulando seus planos malditos. Eles continuam desenvolvendo as suas táticas. Eu vou encerrar esse assunto por aqui porque esse assunto abre muitos outros. O que eu tenho a te dizer é que você precisa muito acordar desse sono. O futuro dos seus filhos e dos seus netos dependem de você. Precisamos tirar o nosso país das mãos desses criminosos. O Lula foi preso por causa de um triplex. Um triplex? Isso não chega nem a 1% de toda a bandidagem arquitetada por ele. O Lula é um genocida, parceiro de ditador e de narcotraficantes, o maior criminoso da história do país, um dos maiores criminosos da história do mundo. Muita gente já morreu por conta dele. Ele implantou um plano que destruiu todo um continente. Ele formou facções, ele destruiu a nossa vida. Ele fez o país se voltar um contra o outro. Ele ostentou do nosso dinheiro, andava de jato, comia caviar, ele viajava pelo mundo. E agora, depois de ter vivido 70 anos, ele foi preso num quarto que era de agentes da Polícia Federal, com uma caminha macia, um chuveirinho elétrico e comidinha na hora. E comida na mesa falta para muito brasileiro honesto. Ele tem banho de sol de 2 horas por dia e você ainda acha que ele foi preso. Você acha mesmo que ele tá pagando pelos crimes que ele cometeu? Ele viveu muito bem até o fim da vida dele e ainda continua vivendo. Sabe quem de fato tá preso? Somos nós que estamos presos. Presos no desemprego, presos refém da criminalidade, presos nos impostos absurdos, presos na falta de educação e na falta de saúde. Estamos presos na falsa democracia, presos numa prisão que parece ser perpétua. E eu espero que esse ano isso acabe. Eu espero que o Bolsonaro seja eleito. Eu espero que a moral, a fé e a família voltem a ter esperanças novamente. Obrigado a você que me apoia, curta a página, se inscreva no canal e até a próxima. Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Eu acho que sim. Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Que verdade? Que você é um escravo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar.
Uma prisão para a sua mente. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a Toca do Coelho.